Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui hoje pra falar pra vocês. Ai, de cabelo novo, gente, deixa eu me exibir um pouquinho com vocês. Aqui é cabelo novo. Pra falar pra vocês, explicar então as 3 ordens do amor. Então, como eu já tinha falado pra vocês, é tão importante, né, a gente lembrar das 3 ordens do amor. Por quê? Porque Bert Helling, na própria constelação, ele acredita que essas 3 ordens, né, são 3 leis sistêmicas, são importantes para ter um equilíbrio familiar. Então, eu vou trazer elas cada dia. Hoje eu vou trazer uma, então eu vou trazer separadamente, explicar bem certinho quais emaranhados ela pode trazer e para nossa família, né, para o nosso ambiente familiar. E principalmente a gente trazer pensar não só como para os nossos filhos, mas como pais. Então, como pais no sentido de nós sermos filhos dos nossos pais. Então, começar a pensar também nos nossos familiares e tentar corrigir, né? E poder enxergar isso pra gente tentar quebrar um pouco esse vínculo para passar de geração em geração, principalmente para nós que queremos ter netos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a lei de pertencimento, tá? Sobre a primeira lei. Não tem uma ordem cronológica de quais as leis, a gente coloca a primeira, a segunda, a terceira, enfim. Mas é a lei de pertencimento. Como funciona a lei de pertencimento? Todo ser humano tem direito de pertencer a um vínculo familiar, independente do que ele fez. Ah, mas ele matou alguém. Ele tem direito de pertencer. Ah, ele roubou, enfim, fez qualquer coisa, maltratou a mãe. Ai, gente, qualquer coisa que você pense que é péssimo, de você falar assim, cara, alguém vai deserdar. Ele tem o direito de pertencer a uma família. E todos da família, né, os vínculos pai, mãe, tio, vó, tem que deixar ele pertencer, mesmo ele sendo quem ele seja, enfim. A gente tem que fazer com que essa pessoa pertença ao meio familiar. Por que hoje em dia eles usam tanta constelação, né? E eles usam muito isso, a constelação familiar, né? Pra trabalhar, né? Nos casos de brigas familiares, principalmente, às vezes acordos, né? Hoje em dia tem conciliador, né? Os conciliadores usam muito a constelação. E a gente usa muito a constelação também na parte criminal, né? Na parte presidiária, lá na parte carcerária, gente, desculpa, carcerária. Por quê? Porque é onde mais essa lei é quebrada, né? Normalmente, né, a gente tende a fazer com que essa pessoa não tenha mais esse vínculo, né, na família, e, enfim, a gente exclui ela da família. E ela não pode ser excluída, porque ela pertence a essa família, então a gente não pode excluir essa pessoa. Então, o que pode acontecer? Gente, a gente pode criar um emaranhado tão grande que se chama de identificação. Por que cria? Alguém da família pode criar as mesmas características, começar a fazer as mesmas coisas, né? Se identificar com essa pessoa através do seu jeito, do que fazia, do que não fazia. Se identificar inconscientemente, para quê? Para essa pessoa ser excluída, né? Esquecida no meio da família e acelerar esse processo de esquecimento, porque alguém já substituiu, entendeu? Então, alguém é parecido com aquela pessoa, então é mais fácil da gente excluir e não ficar sentindo falta. Então, essa pessoa, ela começa a pegar as características, qualidades, defeitos e tudo junto, né? Os atributos da pessoa para se identificar a ela e de um jeito inconscientemente para fazer com que ela seja esquecida mais rápido. E só que assim, né, essa pessoa tá perdendo a essência dela, não é ela. Então é importante a gente lembrar disso, principalmente nós filhos, né? Porque às vezes o pai ou a mãe acabou escolhendo, tem às vezes um irmão que era problemático, que ele não pertence, que os pais não fazem mais com que ele pertença a isso. E isso, gente, a lei do pertencimento, ela entra principalmente para quem já teve aborto. A mãe precisa aceitar que ela teve um bebê e às vezes a mãe perde muito recente, o bebê é pequenininho demais e perdeu no comecinho. E é importante a mãe aceitar que teve e fazer com que essa criança que foi, né, que estava ali,
foi abortada e ela tem um filho mais velho, do meio, e não... Por quê? Porque os seus filhos, eles não podem se identificar, mesmo... às vezes a mãe sofreu tanto nesse aborto, teve um outro, e ele acaba sendo se identificando, mas como assim? Nem nasceu. Mas ele acaba sendo, ele começa a substituir um outro ser, então ele não vai ter a essência dele. Então nós precisamos lembrar que todo mundo tem direito de pertencer. Por mais triste, cruel ou indefinivelmente for o que a pessoa causou, fez, tá? Ela tem direito de pertencer ao meio, ela tem direito, né, de ser perdoada, de ser aceita, independente de tudo. Então, isso é muito importante, porque se a gente quer que os nossos filhos, ou nós mesmos, né, com nossos pais, e às vezes até mesmo irmão, você vai lembrar, putz, é verdade, eu tenho sei lá, às vezes um tio que foi excluído da família, meu pai se identifica com ele, e você vai vendo, às vezes, um padrão de repetição passando de geração em geração. Então, é muito importante mesmo a gente lembrar que todo mundo tem direito de pertencer a uma família, independente do que seja ou do que é, né? Tá bom? Então, essa é a lei de pertencimento. Então, na semana que vem, volto com uma outra lei. Beijo!